Boa tarde, alunos do 8º ano. Vamos dar início aí à nossa correção da atividade da página 85, tá? Primeira questão diz assim. Temos aqui a primeira questão. Os triângulos ABC e MNP são congruentes, né? Tá afirmando que eles são congruentes, ou seja, que eles têm as mesmas medidas, né? Como a gente viu na aula anterior, triângulos congruentes são aqueles triângulos onde os lados têm a mesma medida e os ângulos também. Pelas indicações, determine o caso de congruência e as medidas x e y. O que nós podemos observar aqui, ó, que esse lado aqui, ele é congruente a esse. Esse aqui é congruente a esse e esse de baixo congruente a esse, né? Então, se eles são congruentes, então os ângulos também são a mesma medida. Então, quem é o valor de x? 60 e o de y, 30, tá certo? Então, o caso é o quê? Lado, ângulo, lado. Nós temos aqui, ó, lado, né? Ângulo, que os ângulos são a mesma medida, lado, tá? São congruentes. Aqui tá dizendo aqui, ó, que esse lado é congruente a esse e esse lado é congruente a esse. E se os ângulos também são iguais, então o caso é o quê? Lado, ângulo, lado, tá? É a resposta. O caso é esse aqui, ó, lado, ângulo, lado. Segunda. Na figura, o ângulo B, que é esse daqui, ele é congruente ao ângulo E, ou seja, ele é igual a esse. E AB, que é esse aqui, ó, AB, esse lado AB, ele é congruente ao lado DE. Nessas condições, determine as medidas x e y, né? Então, se esse lado aqui ele é congruente a esse, os outros lados também vão ser. Esse lado aqui vai ser congruente a esse. Então, o valor de y é quem? 5 centímetros. E esse lado aqui, ele é congruente a esse lado aqui do x. Então, qual o valor do x? Vai ser 4 centímetros. Tá ok? Aqui, ó. X é igual a 4 centímetros e y 5 centímetros. Terceira. No triângulo ABC, que é esse daqui do lado, o lado AB, ele é congruente ao lado AC, ou seja, tem a mesma medida. E BD, que é esse daqui, BD, é congruente ao DC. Nessas condições, mostre que, letra A, x é igual a y e o ângulo B é congruente a C. Né? Então, aqui diz o seguinte, como o lado AB, ele é congruente ao lado AC, e o lado BD é congruente ao DC, e o lado AD é comum aos triângulos, tanto o triângulo ABD como o triângulo ADC, os triângulos são congruentes pelo caso lado, 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 né? Ou seja, todos os lados são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Assim, o valor do x aqui, ele vai ser igual ao y, tá certo? Então, x vai ser igual a y e o ângulo B também vai ser congruente ao C. Por quê? Porque todos os lados são congruentes. Sendo assim, os ângulos também são congruentes, tá certo? São iguais. Quarta questão. Na figura AC, que é o lado, esse tracinho aqui significa lado. O lado AC é congruente ao lado MN. Aqui, ó, AC é congruente ao MN. E o ângulo C, ele é congruente ao ângulo N, ou seja, tem a mesma medida. Prove que o lado AB, que é esse daqui, ele é congruente ao MP. Para provar. Como que eu vou fazer isso? Quarta questão aqui, ó. Como o lado AC, ele é congruente ao MN, e o ângulo C é congruente ao ângulo N, e o ângulo A também é congruente ao ângulo M, né? Como a gente pode observar aqui, ó,
O ângulo A é 90 e o ângulo M também é 90, ou seja, tem a mesma medida. Eles são congruentes, são iguais. São congruentes pelo caso, no caso, ângulo, lado, ângulo, né? Onde nós temos aí que ele mostra ângulos e lados, né? Então, é ângulo, lado, ângulo, tá? É o caso. Assim, o lado AB, ele é congruente ao MP, tá? Porque os ângulos são iguais e os lados também. Então, se todos os ângulos são iguais, então todos os lados também são iguais, ou seja, são congruentes. Quinta questão. Quinta questão. Os triângulos ABC e DBC da figura apresentam os ângulos congruentes, assinalados com marcas iguais. Nessas condições, mostre que os triângulos ABC e o DBC são congruentes. Aqui, como nós podemos observar, ó, esse ângulo A é igual ao ângulo D, né? E esses dois ângulos aqui também são iguais, né? Então, são congruentes pelo caso lado, ângulo, ângulo, tá? Lado, caso nós temos aqui, ó, lado, né? Por quê? Porque os lados são iguais. Esse lado aqui é igual a esse. Ângulo, né? Que esses dois ângulos aqui são iguais, né? E são opostos também pelo vértice, né? Então, lado, ângulo, ângulo oposto, tá ok? É o caso. Sexta questão. Nos triângulos Lua e Amo, né? Lua porque L-U-A e A-M-O. Os elementos congruentes estão assinalados com marcas iguais. Aqui nós temos, ó. Se tem duas marcas, né? Então, aqui são congruentes. Esse é congruente a esse. Esse aqui é congruente a esse, né? Então, lado, ângulo, não é isso? Sabendo que o A é igual a 10 centímetros, no caso aqui, do U até o A, aqui equivale a 10 centímetros, e LA, que é aqui, do L até o A, vale 8 centímetros, pode-se dizer que AO e MO medem respectivamente. Aqui, AO e MO. Então, se esse lado aqui ele é congruente a esse, então esse lado também vai ser igual a esse, ou seja, o AO vai medir 8 e o do U até o A ele é igual a esse também, então também vai valer 10. Então, a alternativa aqui, 10 e 10, não. 10 e 8, não. 8 e 10, no caso aqui. Aqui vale 8 e aqui também vai valer 10, porque eles são congruentes, né? São iguais. Essa é a resposta da sexta questão, tá ok? Ó. Alternativa C, pois os triângulos Lua e Amo são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Assim, o lado LA é congruente ao lado AO e o A também é congruente a MO. Portanto, o lado AO é igual ao lado LA, ou seja, 8 centímetros. E o lado UA é igual ao lado MO, que equivale a 10 centímetros, tá ok? Então, sempre quando eles são congruentes é porque eles são iguais, tem a mesma medida, tá certo? Sétima questão. Na figura, o ângulo A é congruente ao ângulo B e a AM é congruente a MB. Então, aqui, ó, o ângulo A é congruente ao ângulo B, ou seja, tem a mesma medida. E o lado AM é congruente ao MB, ou seja, esse aqui tem a mesma medida desse. Prove que M é o ponto médio de CD.
no caso aqui, do C até o D, para provar que isso aqui é o ponto médio, o ponto M. Então, como que a gente vai provar? Como o ângulo A, ele é congruente ao ângulo B. O lado AM é congruente ao lado AMB. E o ângulo AMC é congruente ao ângulo DMB. Então, os triângulos AMC e DMB são congruentes também pelo caso ângulo, lado, ângulo, né? Ângulo, lado, ângulo. Assim, o lado CM é congruente ao lado DM. Portanto, M é o ponto médio, tá? É o ponto médio de CD. O que é o ponto médio? O ponto médio aqui divide os dois ângulos bem na metade, tá? Tá dividindo bem no meio os dois triângulos, tá certo? Então, o M é o ponto médio.